Olá, tudo bem? Setembro, mês da Bíblia, mas também é o mês dedicado à prevenção, ao cuidado, à conscientização contra o suicídio, chamado Setembro Amarelo. Nos parece uma realidade muito distante, muito improvável, muito delicada, mas vos digo, é muito presente, muito real. É importante a gente poder conversar sobre suicídio. Nós temos números altíssimos, sobre o suicídio. Então, nós temos suicídios que vão por questões de transtornos psicológicos, emocionais, frustrações, decepções. Nós temos várias motivações para o suicídio. O que não falta são motivações, são razões para levar o indivíduo em sofrimento a pensar em suicídio. Então, neste vídeo, quero alertá-los, para a gente estar atento aos sinais que as pessoas ao nosso redor, que a gente ama, poderão estar emitindo, dando sinais de que isso já está passando na cabeça dela e a gente não perceber. Então, atenção, aos comportamentos, às falas, a pessoa que pode chegar ao suicídio, ela primeiro está em sofrimento emocional, sofrimento psíquico. A gente nunca pode achar que esta pessoa ela está com frescura, ela está fazendo drama, porque às vezes a gente pode achar também que é falta de Deus. Se você reparar aí, nós tivemos em pouco tempo muitos suicídios de padres também, de religiosos. Então não é questão de falta de Deus, não tem nada a ver com falta de fé. É um sofrimento interno, interior, é um sofrimento emocional que a pessoa está passando. Às vezes ela está com um corpo bonito, você olha, visivelmente ela tem uma estrutura boa familiar, ela tem uma estrutura boa profissional, ela tem até meios, condições boas, e aí a pessoa fala, nossa, fulano tinha tudo, e fez isso. Ela tinha tudo fora, mas não tinha a alegria, não tinha a realização, não tinha motivação, uma solução, algo, um encontro dela com ela mesma. Então ela estava em sofrimento. Como nós podemos perceber? Repare que às vezes as pessoas podem estar dizendo isso para nós pela internet ou de qualquer outra forma. Pela internet, ela sempre compartilha, publica situações ou frases ou falas, textos que levam a pensar que a pessoa vai morrer. Ela coloca lá, minha vida já não tem sentido nenhum. Não faço mais diferença na minha vida. É melhor que eu morresse. Ninguém iria sentir minha falta se eu fosse. A vida é um sopro. A pessoa começa a falar como se ela estivesse planejando mesmo. E se a gente achar que aquilo é um fato solto, a gente não presta atenção, não analisa num todo. Se você conversar com alguém muito próximo de alguma pessoa que cometeu suicídio, ela poderá dizer assim, nossa, agora, juntando uma coisa com outra, eu percebi assim. Só que na hora eu achei que era um momento. São momentos que expressam este sofrimento. Este sofrimento. Então, atenção às postagens, atenção ao comportamento. A pessoa antes ela era muito comunicativa, muito motivada, muito animada. De um tempo para cá pode ser que ela se aquietou. Nós vemos muitos que tentam suicídio cortando pulsos, por exemplo, nossos adolescentes. Nossos adolescentes. Dá uma andada na turma aí. Tinha lá aquele tempo da baleia azul, aquela coisa toda, mas agora isso já passou. Mas qual é? Esses dias conversando com uma jovem, ela dizia que ela estava tentando se punir. Se punir. Por quê? Porque ela reprova ou ela não encontra aceitação sobre alguma realidade dela. Daí ela quer se punir. E às vezes a pessoa se punindo, ela não quer se matar, ela quer resolver um problema. E resolvendo o problema, às vezes chega a morte. Só que a morte ela não é solução. Nunca foi, nunca será. A morte
né? Ela é início para uma outra vida, para a vida eterna, né? Principalmente para nós católicos. Então, atenção à juventude. Nós temos um índice muito alto de suicídios cometidos entre pessoas de 15 a 29 anos, né? E é crescente. Um adolescente, uma pessoa jovem que diz assim, né? Ah, eu vou me matar, ela tem muito mais probabilidade de cometer o ato do que um adulto. Dentre a faixa etária é essa, de 15 a 29 anos. E se nós formos fazer um estudo dos fatos concretos já de suicídio que nós temos, nós vamos perceber que a maior parte, né, a parte esmagadora é de homens que cometem o suicídio. Né? Então, homens, se for comparar entre homem e mulher, mais homens, mas as tentativas às vezes são mais de mulheres, né, mas que de fato chegam à concretização do suicídio é de homens, né? Então, tentativas, quem mais tenta, mulher. Quem mais chega de fato ao suicídio, homens. E uma faixa etária de 15 a 29 anos tem crescido muito, muito mesmo. Né? Então, vamos estar atentos, vamos nos cuidar, olhe aí, converse. Né? Às vezes é falta de conversar. Né? Nós podemos ajudar como? Conversando, acolhendo a pessoa com a sua dor. Né? Às vezes você tem aí alguém que está querendo partilhar com você e você não permite, então escute. Aquela hora é hora de você escutar, não é hora de você querer falar, querer dar solução, principalmente não é hora da gente julgar a dor do outro, a gente acolhe. Acolha as dores, acolha, né, aquela pessoa que vem, né, porque ela está sofrendo, ela está em sofrimento, para ela aquilo é difícil. Se você ouvir e a pessoa e disser para ela, não, isso não é nada, você não sabe o que está passando comigo, você relativizou a dor dela. Dificilmente ela vai poder querer falar novamente sobre isso com você ou com outra pessoa, porque ela vai dizer, ninguém me entende. Né? Então, naquela hora, guarda a tua questão, põe no bolso e escute o outro. Quando a gente se põe a ouvir, né, o outro falando, ele também se permite ouvir e ele vai também entendendo um pouco mais as suas questões. Então não julgue, não dê palavras prontas, né? A pessoa falou uma dor lá e você fala, não, mas se Deus quiser você vai superar. Não, aquela questão não é questão de fé, né? Aquela hora é uma questão de um sofrimento interno dela. Então cuide bem disso também, sabe? Não dê palavras prontas, frases prontas, né? Seja empático, acolha, né? Olha, né, eu não sabia que você estava passando por isso. Né? Mas podemos conversar mais vezes. Né? Eu não sabia que você estava sofrendo tanto assim, que isso estava sendo difícil, ou que você estava indo por essa reflexão. Né? Pode contar comigo. E permita a pessoa falar. Né? Se a pessoa falar para você, olha, eu já tentei até me matar, e você falar, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, pronto, a pessoa não vai falar. Né? E aí ela vai continuar nesse sofrimento, que poderá gerar uma depressão, que poderá gerar outros transtornos, né? E aí, né, para se reerguer, para se levantar, vai ficando cada vez mais difícil. Por isso é importantíssimo a ajuda de profissionais, viu? Quando vocês perceberem, né, que tem alguém muito próximo de você, seja na sua casa, no seu grupo de amigos, no seu grupo de trabalho, passando por esse tipo de sofrimento, né, se aproxima, acolha, ouça muito, fale muito pouco, né, ouça, né, seja empático, não relativize a dor, não menospreze a dor, não diga que isso é coisa da cabeça dela, que isso é frescura, né, que isso é falta de fé, que isso é falta de Deus. Não. Né? Aquele momento a pessoa está partilhando uma realidade. Se você não ouvir, dificilmente ela vai aproveitar para contar numa outra oportunidade. Não. Né? Então, procure ajuda especializada. Né? Seja de um psicólogo, né, pela palavra, né, encaixando as coisas, seja pelo psiquiatra, né, que vai intervir com medicações ou um acompanhamento e tudo mais. Né? Então, tem estes casos e tem muitos outros, né, casos de suicídios, onde às vezes não entra na estatística de suicídio. Por exemplo, um acidente de trânsito. Né? Às vezes tem muitos, né, não todos, né, onde a pessoa estava lá numa reta, sozinha de carro. Né? De repente ela se choca com uma árvore, ela, né, capota, ela se perde, né? Claro, muitos são acidentes, mas muitos
outros poderiam ser aí, né, suicídios, né, mas não entra nessa estatística. Então, decepções muito fortes também, né, a pessoa passa, né, porque perdeu o emprego, porque terminou a relação, por causa disso, por causa daquilo, né, a pessoa ela vai se recolhendo, ela vai se juntando nela mesma, e ela não vê planos de saída, planos de ir ao encontro, né, então, converse sobre suicídio, né, converse sobre o que o outro está pensando, principalmente quando reparar, né, os professores, catequistas, todos que repararem que vem adolescentes, tentativas assim, ou cortes, né, tá calor e a pessoa usa manga comprida o tempo todo, alguma coisa ela está escondendo, né? Então a gente precisa, né, estar atento a isso, né? Trazer a pessoa ao amor, trazer a pessoa à alegria de que ela não pode, né, apenas ser julgada ou achar que estão achando, muitas vezes é isso, né? Então é ela saber se amar, ela saber se entender. Esse é o caminho que nós vamos, né? Independente, né, da questão dela, independente do sofrimento, mas é trazer ela. Não julgue a pessoa pelo que ela está te dizendo. Ela é muito maior. Ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é, né, a razão ao qual Deus desceu à terra. Deus se deu numa cruz, porque Ele ama o ser humano. Ele ama o ser humano, né? Então, ame também a sua vida. A sua vida é um dom de Deus. A sua vida é uma dádiva, né? Que nesse mês de setembro a gente possa, né, rezar por tantas famílias que sofrem quando alguém sofre o suicídio, né? Uma pessoa no Brasil, a cada 45 minutos comete suicídio. Uma pessoa, né? É muito ainda, viu? Né? Então não é um casos isolados. Já pode estar entrando, né, se os números se atualizarem, uma questão de saúde pública. Saúde pública. Precisamos conversar sobre, né? Conversando a gente, né, pode ajudar e ajudaremos com certeza. Que Deus nos abençoe, né? Qualquer coisa, procure ajuda, procure um profissional. Vamos falar. Suicídio, não. Vida, sim. Deus abençoe. Tchau, tchau.